que não tem muito tempo surgiu a informação em Porto Alegre de que Dorival Júnior era o cotado para substituir ao Tite na linha sucessória da seleção brasileira para a próxima temporada após a Copa do Mundo do Catar. É público e notório que o Tite não vai seguir como técnico do Brasil. Essa informação passou a ser uma grande carta na manga de todo este processo por parte do Flamengo, já que depois da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, internamente o Flamengo entendeu que o Dorival Júnior não tem o estofo necessário, a capacidade suficiente para conduzir um trabalho visando a conquista do Mundial de Clubes. Salve nação, saudações rubro-negras. Vamos ver agora toda a repercussão da saída de Dorival Júnior do nosso Flamengo e a possível chegada de Vitor Pereira ao Mengão. Quero pedir em antemão já o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Tudo que a imprensa fala do Flamengo eu trago aqui para vocês ficarem bem informados. Tem debate, tem análises e isso é muito importante para a gente acompanhar. Beleza, galera? Então, os créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal ESPN Grupo Disney. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Simbora. O futebol brasileiro não é para amadores. Troca seria uma boa para o Flamengo. Os números de Dorival, que já informou que não é mais o treinador do rubro-negro, e o Vitor Pereira pelo Corinthians, que tudo indica deve ser o novo comandante rubro-negro. Dorival fez 43 jogos, o Vitor Pereira 64. O aproveitamento do Dorival bem acima, né? 66,7% contra 51,6% do VP. 77 gols marcados, uma média de quase 1,8. Enquanto o VP, 75, média de 1,17. 35 gols sofridos contra 57 gols sofridos. Dorival venceu, então, o Vitor Pereira na Libertadores e também na Copa do Brasil. Bom, para esse papo, vou chamar aqui o Rafael Marques antes de trazer para o nosso estúdio para ouvir a opinião. Pessoal, nas hashtag SC Brasil, vai mandando, tá? O que vocês acham dessa negociação, da saída do Dorival, dessa negociação com o Vitor Pereira? Tem que dividir essa galera aí, hein, Mari? Entre corintianos e rubro-negros. E os de fora. Porque o termômetro vai ser diferente. Então, Rafael Marques se une ao time aqui, na cabeça pensante do LED. Você tem informações, ô Rafa? Vai ser Vitor Pereira mesmo? Qual que é o teor aí da informação? Então, Mari, bom dia para você, ao Breler, ao Marra, ao Eugênio, ao fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. O acerto realmente está muito próximo e é em questão de horas ou mesmo minutos, né? Pode acontecer ainda nesse sábado a oficialização por parte do Flamengo com o Vitor Pereira sendo o novo técnico rubro-negro. Ele está passando férias num resort no Nordeste, na Bahia, exatamente o mesmo local onde também está o vice-presidente do Flamengo, vice de futebol, Marcos Braz, com os seus familiares. E não é uma negociação que vem de ontem para hoje, nem poderia ser, porque é o tipo de transferência, o tipo de concretização que demanda um tempo muito maior, porque tem muita coisa em jogo. Essa negociação, essa conversa entre o Flamengo e o Vitor Pereira, ela vem acontecendo há 10 dias, intermediada pelos empresários Bruno Macedo e Juliano Bertolucci. E só para trazer aqui a contextualização cronológica dos fatos, há 13 dias o Corinthians oficializou que o Vitor Pereira não era mais técnico do Timão. Diante desta informação, vem a reboque o contexto familiar do técnico português, em função principalmente do estado de saúde da sua sogra. Só que as conversas entre o Flamengo e o Vitor Pereira acontecem há 10 dias, ou seja, um intervalo de tempo muito pequeno entre a oficialização da saída dele do Timão e o início do namoro entre ele e o Flamengo. Dito isso, é importante também contextualizar tempo e espaço das duas questões. A movimentação do Flamengo para ter um novo técnico e a movimentação do Flamengo em relação ao Dorival Júnior. É claro que o que disse o Marcos Braz e o que disse o Rodolfo Landim, à época, com o Flamengo sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, era algo viável. O Flamengo, de fato, pensou na manutenção do Dorival e o Dorival queria ficar no Flamengo. Mas, vocês vão se lembrar que não tem muito tempo surgiu a informação em Porto Alegre de que Dorival Júnior era o cotado para substituir ao Tite na linha sucessória da seleção brasileira para a próxima temporada após a Copa do Mundo do Catar. É público e notório que o Tite não vai seguir como técnico do Brasil.
Essa informação passou a ser uma grande carta na manga de todo este processo por parte do Flamengo, já que depois da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, internamente o Flamengo entendeu que o Dorival Júnior não tem o estofo necessário, a capacidade suficiente para conduzir um trabalho visando a conquista do Mundial de Clubes. Que não tem muito tempo surgiu a informação em Porto Alegre de que Dorival Júnior era o cotado para substituir ao Tite na linha sucessória da seleção brasileira para a próxima temporada após a Copa do Mundo do Catar. É público e notório que o Tite não vai seguir como técnico do Brasil. Essa informação passou a ser uma grande carta na manga de todo este processo por parte do Flamengo, já que depois da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, internamente o Flamengo entendeu que o Dorival Júnior não tem o estofo necessário, a capacidade suficiente para conduzir um trabalho visando a conquista do Mundial de Clubes. O Flamengo está muito focado em ser campeão mundial depois de 41 anos, 42 no caso, né? E tanto que vai trazer jogadores para qualificar o seu elenco, e o Mundial que nem tem data certa ainda para acontecer, mas é provável que ocorra entre o final de fevereiro e o início de março do ano que vem, é o grande sonho do Flamengo para a próxima temporada. É consenso interno no clube que o desempenho técnico do time na final contra o Atlético Paranaense da Conmebol Libertadores e também na decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians não foi um desempenho técnico suficientemente confiável para que o Dorival seguisse à frente. Mas enquanto o Flamengo não tinha a possibilidade de trazer um técnico mais experiente, mais rodado, ia cozinhando a negociação com o Dorival Júnior, porque era uma bola de segurança. Até surgir esta informação relacionada à CBF, que o Rodolfo Landim, que inclusive está no Catar, cenário da Copa, também teve condições de apurar com mais minúcias, exatamente no país onde acontece o Mundial. Dito isso, ficou estabelecida a seguinte realidade. O Flamengo procurou o Vitor Pereira, começou a negociar com o técnico, acertou com ele algumas pendências relacionadas à questão familiar. Toda a família do Vitor Pereira virá para o Brasil. O tempo de contrato era um empecilho. O Vitor Pereira queria 2 anos, o Flamengo queria apenas 1 ano, mas pelas negociações, as últimas conversas, chegaram a um consenso de um contrato com duração de 2 temporadas e também foi dada ao Vitor Pereira a possibilidade dele trazer os seus 5 profissionais de confiança da sua comissão técnica permanente. É o que deve estar sendo arrematado nessas próximas horas para que o Flamengo faça o anúncio oficial da chegada do técnico português. E, em paralelo a isso, o Dorival Júnior recebeu a informação que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira. E aí, claro, ontem, à noite, surgiu essa informação de que o Flamengo não ficaria com o Dorival. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais ao qual você acabou de fazer referência, deixou muito claro que essa foi uma decisão da diretoria e ela só foi tomada porque o Flamengo adquiriu essa confiança na medida em que conseguiu avançar para efetivamente contratar o técnico português que dirigiu o Corinthians nesta temporada. Independentemente do fato do Flamengo querer ou não querer o Dorival Júnior, enquanto essa situação se desenvolvia, chegou ao conhecimento do ex-técnico do Flamengo essa possibilidade da CBF. E nas conversas entre Flamengo e Dorival, o treinador pediu para que fosse colocado no seu novo contrato, caso ele existisse, uma cláusula de liberação automática se a CBF efetivamente fizesse uma proposta a ele. Era o gancho que o Flamengo precisava para efetivamente dispensar os serviços do treinador. O Dorival Júnior conversou com algumas pessoas ontem à noite, hoje pela manhã. Foi perguntado a ele se ele tinha alguma coisa relacionada à questão de salário, se foi dinheiro o problema para ele não ficar no Flamengo, e ele foi taxativo ao dizer que não tem nada relacionado à questão financeira. Foi efetivamente uma decisão da diretoria. E, obviamente, essa decisão só foi tomada porque a diretoria do Flamengo já tinha o ok do Vitor Pereira para assumir o comando técnico rubro-negro a partir da próxima temporada. Eu acho que eu trouxe todos os elementos que permeiam essa negociação, que, repito, mais uma vez, e é importante, viu, Mari, bater nessa tecla. Não começou de ontem para hoje, é uma negociação que já dura 10 dias e que é intermediada pelos 2 empresários que têm melhor trânsito com a diretoria do Flamengo, o Bruno Macedo e o Juliano Bertolucci. Eles fizeram todo esse meio campo para que o Vitor Pereira se transferisse para o Rio de Janeiro e, dentro desse contexto, também trouxesse a sua comissão técnica e os seus familiares. Estou à disposição, Mari. Há muita passionalidade quando você envolve 2 clubes do tamanho de Flamengo e Corinthians.
Corinthians. E disputaram uma final recente. Ainda mais com isso tudo por cima. Aliás, uma final e uma vaga em Libertadores, ambas vencidas pelo Flamengo. Do Dorival. Do Dorival contra o Corinthians do Vitor Pereira. Não acho que haja... primeiro, é importante deixar claro que a gente não sabe todos os bastidores. Uhum. A gente não sabe que motivos reais fizeram com que o Vitor Pereira não continuasse no Corinthians. Essa é uma questão. E eu acho que há sinais dos dois lados, do Vitor Pereira, e há sinais do Corinthians, quando ele substitui o Vitor Pereira pelo Fernando Lázaro. Talvez o Corinthians não tivesse interessado em fazer, de fato, o investimento do porte de um Vitor Pereira para essa temporada. Mas olha, quando o Vitor Pereira publica na saída dele, neste momento, e unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos essa enorme experiência nas nossas Motivo familiar carreiras. que não foi possível E solucionar. unicamente. O Flamengo está solucionando, segundo a informação do Rafael Marques. Trazendo todo mundo. Trazendo toda a família para cá. Mas a questão era uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde. A questão quero estar perto da minha família. E isso talvez demande dinheiro. Talvez demande interesse de quem está negociando. Vem cá, não dá para a gente resolver isso? Como é que a gente resolve isso? Você tem que trazer todo mundo. Filhos, mulher, sogra, sogro, tio, tia. Quero todo mundo aqui. É isso que você quer? Tem. Até que ponto você consegue chegar nisso? E essa é uma justificativa também que o cavalheirismo típico do futebol, desse tipo de relação. Não, é uma questão pessoal. Mas certamente, nessas conversas, o Vitor Pereira também deve ter ponderado desafios, necessidade de mudanças no Corinthians. E essas mudanças não vão ocorrer agora por causa da situação financeira. Então, isso certamente pesa na balança. Mesmo que seja uma decisão pessoal, o Abel, por exemplo, em algum momento ele teve de fazer uma decisão pessoal de permanecer ou não no Palmeiras. É claro que pesou o fato do Palmeiras ser um clube que está brigando por títulos, que tem uma estrutura melhor definida que a do Corinthians. Então, o técnico vai levar isso em consideração. Eu não consigo ver sacanagem do Flamengo com o Dorival. Para mim, é um direito mais do que legítimo você enxergar no mercado. Flamengo e Dorival. Flamengo e Dorival. Tá. Para mim, não existe porque... Mas eu acho que enquanto você está negociando com um e está negociando com o outro, a não ser que você abra isso, estou negociando com você, mas você não é a minha única opção. Estou falando com outros. Porque o cara está aí conversando. Eugênio, tratando a vida dele. Aí chega na esquina e fala, não quero mais não porque eu estou buscando o outro ali. Eu não acho isso correto, a não ser que seja às claras. Mas nesse mundo mercantilista do futebol, que a gente sabe como funciona, e os técnicos também se adaptam a isso, tanto é que o Dorival, ao receber uma proposta melhor do Flamengo, não hesitou. Um abraço, Ceará, direito mais do que legítimo claras. também. O que eu estou falando é o seguinte, você está negociando com uma renovação de contrato, como o Rafael falou. Não, vai aqui empurrando com a barriga a negociação com o Dorival, porque se não fechar com o outro eu tenho o Dorival e tal. E aí um belo dia fala assim, agora eu vou ficar com o outro, não quero mais você. Eu não acho isso correto. Mas não tem como ser às claras, porque o clube jamais vai chegar, o Marcos Braz vai chegar... Dorival, a gente está negociando com outro. É sempre... E quando o Flamengo vai buscar o Dorival, não chega no Ceará e fala, Ceará, estamos interessados no seu técnico. Aí, ele vai direto no Dorival e o Dorival aceita. Então, Dorival, mas aí é um movimento de mercado. Você faz um convite para um profissional, mesmo ele já estando empregado, o profissional aceita ou não e vai ver qual é a questão da rescisão. Outra coisa, você está conversando, está negociando com uma pessoa uma situação e ao mesmo tempo negociando com outra. Eu não acho isso correto. Mas aí tem um outro lado também que sim, né? Pelo que o Rafael falou, a senha foi aquela situação do Dorival pedir para colocar no contrato uma saída para a seleção. Muleta. O que eu não acho correto também. Questão se a questão fosse, o Flamengo não quer o Dorival porque o Dorival não está concentrado no Flamengo, já que ele pretende assumir a seleção caso seja não espero, chamado. Né? Então é o seguinte, ok, essa é a justificativa? ok. A partir daqui você começa uma outra história, vou buscar um outro técnico. Não foi isso. A negociação já estava acontecendo com o Vitor Pereira, ou seja, o Flamengo já trabalhava na contratação de outro técnico. Vamos lembrar que não é novidade para o Flamengo, porque a saída do Abel Braga... E até do Dorival, né? Lá atrás... O Dorival ele é dispensado por essa diretoria do Flamengo quando ela chega. Mas o Abel Braga, ele não é demitido pelo Flamengo. O Abel Braga pede demissão do Flamengo porque quando sabe que o Flamengo negocia com o Jorge Jesus. Sim. Mas ele recebe a informação e fala, tô fora porque eu não estou aqui de bucha.
Tá aí, galera, toda a repercussão da saída de Dorival Júnior e a possível chegada de Vitor Pereira no Flamengo. Tudo indica que só falta assinar, galera. Está tudo muito bem encaminhado para que Vitor Pereira seja o novo treinador do Flamengo. Segundo Rafael Marques, o que definiu essa negociação foi que Dorival Júnior não queria no contrato dele uma multa, né, rescisória no caso. Se a seleção brasileira viesse no futuro fazer uma proposta para o Dorival Júnior, ele gostaria que fosse liberado sem multa. E isso, galera, foi o que prejudicou na renovação de contrato de Dorival Júnior, segundo o Rafael Marques, que trouxe todo o desfecho da negociação, né? Pois é, se o Dorival Júnior realmente não queria uma multa caso chegasse uma proposta da seleção brasileira, Dorival Júnior vacilou, né? Porque o Flamengo não tem que ser refém de seleção brasileira, o Flamengo não tem que ser segunda opção para técnico nenhum. Então, o Dorival Júnior vacilou nesse ponto. Se é certo, se é errado, da forma que foi conduzida essa negociação, é outros 500, né? Eu até comentei, pessoal, na live de ontem à noite aqui, né, quando surgiu toda essa notícia, trouxe aqui a entrevista do Dorival Júnior, o depoimento do Dorival Júnior, o desabafo que ele fez, né, ao vivo ontem na nossa live da noite. Até convido você que de repente não sabe que a gente faz lives à noite, né? Hoje às 9 da noite faremos live aqui no canal também, tá bom? Então, analisando esse ponto, a diretoria do Flamengo se viu no direito de procurar um novo técnico, um novo substituto para Dorival Júnior. Só que, quero perguntar para você, Vitor Pereira é esse técnico? Ele é melhor que o Dorival Júnior? Ele vai levar o Flamengo a ganhar mais títulos em 2023 do que ganhou Dorival Júnior com o Flamengo? Pois é, só o futuro dirá, a gente não tem como ter essas respostas agora, né? Só que o Corinthians jogou muito bem contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, né? Surpreendeu o Flamengo dentro do Maracanã. O Flamengo que era tido como muito favorito para levar a Copa do Brasil, vencemos nos pênaltis. Não foi fácil, né? Empatamos por 1-1. Fomos para os pênaltis e conseguimos a vitória. Já na disputa da Libertadores da América, o Flamengo venceu com um jogador a mais, com uma diferença só de um gol. E, cara, na moral, o Flamengo venceu porque tinha um jogador a mais, né? Se tivesse 11 contra 11, a gente não sabe o desfecho da final da Libertadores. A gente não sabe se o Flamengo teria vencido. Então, é por isso que a diretoria do Flamengo também procurou outro técnico. No final, na reta final do Campeonato Brasileiro, com desempenho bem abaixo, perdendo para times que lutavam para não ser rebaixados, né? Empatamos com o Juventude. Então, esse declínio que o futebol do Flamengo teve na reta final foi que permitiu que essa diretoria do Flamengo fizesse essa opção de troca do técnico. É o que eu acho, tá bom? Se você é flamenguista, se você é mengão, inscreva-se no nosso canal. Estou aqui para trazer todas as notícias do nosso Flamengo. Tem mais vídeos, tem repercussão de corintianos falando também da vinda de Vitor Pereira para o Flamengo. Eu vou trazer tudo aqui para vocês. Deixem o sininho ativado para na hora que eu soltar o vídeo você receber a notificação aqui do YouTube. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!